Voltamos imersos em uma discussão e hoje realmente eu não observei o tempo, gente, desculpem. Acabei não olhando, eu vi que estava subindo várias perguntas e acabei não parando para poder contemplar os comentários. E aí eu vou pedir que vocês coloquem novamente aqui, tá? Eu vou chamar a professora novamente. Foi uma viagem, eu comecei até a registrar os pontos que ela estava falando, né? Porque no caderninho básico aqui eu estava justificando que eu me perdi no tempo. Eu estava anotando alguns pontos aqui para a gente ir discutindo, né? E o tempo foi passando e eu imersa na sua fala. E desculpem, gente, não ter contemplado as perguntas, né? Mas podem ir colocando de novo aí que a gente vai contemplar. Isso. E aí, só para fechar a ideia, porque eu também eu disse, né, que vou falando, meio que Não, é me perco, maravilhoso, maravilhoso. mas porque aí a gente tem que fechar a história, né? Mas aí, só para concluir e a gente abrir para as perguntas, o que é que eu faço em relação a essas aulas do desafio? Se eu vou dar uma aula de divisão celular, eu tenho uma aula por semestre, né? No primeiro semestre, aí no segundo eu vou dar aula sobre. Faz tanto tempo que eu dei aula de bioquímica, mas sei lá, sobre proteínas. E aí eu faço uma aula diferente de proteínas. Eu já vou começar a compor meu caderninho com as aulas diferentes. E aí você faz isso 2 vezes no ano, já tem no ano seguinte 2 aulas prontas. E aí você vai pegando mais 2 assuntos diferentes. Quando você menos espera, você já vai começar a ter um leque de aulas diferentes, e eu digo diferente, né, que foge do tradicional, e isso vai acabando sendo incorporado à prática. E aí o que é que eu percebo? O professor que começa a fazer isso, eu acho que ele vai sendo contaminado, ele vai percebendo o encantamento dos alunos, vai modificando. Vai conseguir atender a todos? Não. É impossível isso, porque são problemas diferentes. Quando eu digo problemas, porque os alunos também possuem problemas. E eles não, como é que se diz? Eles não se encantam. Enquanto que tem outros que provavelmente não vão externar, mas eles vão conseguir, como é que se diz? Eles vão conseguir perceber que é diferente essa aula e que é atrativa. E aí, só para finalizar uma coisa que eu queria comentar, deixa eu só ir aqui para minha colinha, para eu não ter que. O que é que a gente tem que pensar também em relação a o papel da escola e da universidade, que foi uma das coisas que a Sueli, né, também pediu para que eu comentasse um pouco, e em relação também à parte financeira, inclusive para essas ações que a gente faz, Semana Nacional, Feira de Ciências, etc. Infelizmente, vivemos num país hoje que não tem como foco o incentivo à ciência, tecnologia e desenvolvimento, e educação, inclusive. Não tem. Mas isso não nos impede de pensar em ações que podem ser realizadas. Porque quando a gente pensa em pesquisa, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter aparato tecnológico, eu tenho. Não. Eu citei aqui alguns exemplos de coisas que a gente consegue fazer em casa. Só pelo fato de você ter um celular e acessar a internet, eu posso dizer que você é rico. Você consegue ter acesso a certas informações que, infelizmente, ainda existem pessoas neste país, um país continental, que eles não têm acesso. E aí alguns professores, inclusive, né, e aí até a nível de política mesmo, alguns né, deputados, o ministro da Educação, é obrigado, tem que dar aula em AD. Eu disse, gente, eu tenho alunos que moram no sítio e são alunos da universidade, então não existe essa coisa da aula. Eu tive amigas, por sinal, assim, mas você não está dando aula? Eu disse, não, minha gente, mas eu estou trabalhando tanto quanto, porque existem outras coisas que a gente faz. E aí, o que é que eu penso? Esses professores que, mesmo aos trancos e barrancos, né, mesmo com toda a problemática, que a gangorra de estímulo e de desestímulo, ele é diário, pensem que esses alunos, mesmo que eles não externalizem, eles veem vocês como uma ponte de esperança. Por que que eu digo isso? Eu tive uma aluna, assim, eu tenho alunos que me marcaram e tenho certeza que né, eu vou levar para o resto da vida, no qual eles vieram com falas que diziam assim, caramba, não era minha intenção, meu objetivo tocar aquele aluno. Eu dou aula para todo mundo. É a mesma coisa da live. Se tivesse uma pessoa, estava tudo ótimo. Por quê? Eu já escutei a história de que uma andorinha só não faz verão, mas que pelo menos existe uma andorinha.
né? Que ela consiga plantar uma sementinha, que ela consiga fazer algo diferente, que ela busque melhorar. Não, quando a gente fala inovar, essa questão de inovação, ela, né, é uma outra discussão, mas é de pensar assim, a gente tem oportunidade e hoje tem recursos de fazer diferente. Não fazemos porque não queremos e colocamos a desculpa no tempo, no dinheiro, na quantidade de alunos a fazeres. A gente precisa descansar, precisa, a gente precisa dormir, precisa, a gente precisa ver, respirar. Eu já tive fases de trabalho manhã, tarde e noite. Alguns alunos diziam assim: ah, falar com Flávia é ótimo, a gente manda mensagem 3 horas da manhã, ela vai lá e responde. E respondia mesmo, e não achavam problema nenhum nisso. Mas aí eu sei que eu preciso ter freio também, porque existem outras coisas, como todo mundo. E aí o que acontece? Esses sujeitos, esses alunos, melhor dizendo, que estão naquelas áreas mais afetadas, né? Quando eu digo assim, de desigualdade social, que não têm acesso à internet, que vão para a escola só para se alimentar, que a gente sabe que também é uma realidade do país. Imaginem eles que estão com fomes, desacreditados da vida, vão para a sala de aula, sentar numa cadeira, passar 3, 4 horas, 5 horas, enfim, escutando um monte de coisa que não faz sentido nenhum para a vida dele. Porque ele não se identifica mesmo com aquilo, porque a realidade dele é muito dura. E aí eu sei também que existem professores que estão em uma outra realidade, confortável demais, que eles possuem recursos, estrutura física e tem aqueles alunos mal educados, alunos sem educação, né? Eu entendo tudo isso. E aí você tem que engolir muita coisa, escutar muita coisa, porque eles estão pagando o seu salário. E aí eu lembro que numa formação de professor, um professor foi dizer assim: ah, eu escutei isso de um aluno e fui disse a ele: saia da escola que meu salário continua sendo mantido. E aí, assim, a gente tem muitas especificidades na questão educação no país, seja na escola pública, na privada, no ensino superior, na educação básica. E aí eu penso que temos excelentes resultados em todos os níveis, em todas as esferas. A nível de pesquisa, a gente faz pesquisa em escola, a gente faz pesquisa na universidade. Às vezes, as pesquisas das escolas, eu falo isso com uma dor no coração enorme, mas eu falo. Tem pesquisas que são desenvolvidas dentro da escola do Estado, né? Quando o Estado pensa em todos os estados do país. Tem pesquisas que são desenvolvidas com excelência, melhores do que algumas universidades, alguns campos, com quase nenhum recurso, com material do dia a dia, com o que a gente chama, né, dos materiais alternativos. E os resultados são fantásticos. Fantásticos. Existem filmes, e aí já fazendo a propaganda, no NIPEC, no Instagram do NIPEC, eu vou divulgar alguns filmes que a gente pode. Eu até votei, viu? Pois é. Votei na E aí enquete também. podem ser utilizados até como estímulo mesmo. Tem Céu de Outubro, e tem outros aí que eu vou postar, mas enfim. E aí eu penso, tem um filme que é o menino que Descobriu o descobriu o vento. vento. O menino fez uma coisa assim, fascinante, lá na África, com irrigação com lixo. Por que que eu, em Recife, em Caruaru, em grandes centros, cheio de material, não consigo fazer algo? Né? E quando eu digo eu aluno, eu professor. Como é que eu encanto esse meu aluno? Como é que eu faço esse meu aluno pensar fora da caixa dele também? Porque às vezes o que falta é um estímulo. É o professor que diz que não é estimulado porque aquele aluno é um bagunceiro e aquele aluno bagunceiro que diz que não se sente estimulado porque o professor dá aula de todo jeito. E aí é muito triste quando a gente vê esse discurso, né? Que um aponta, e eu digo assim, gente, vamos parar de apontar. Problema a gente sabe que tem, todo mundo tem problema, vamos pensar em solução? Que eu acho que a partir do momento que pensamos em soluções, as coisas começam a avançar mais. Independente do cenário político que a gente vive, porque eu sei que interfere, vamos pensar com o que nós temos hoje. No nosso cenário, quando eu digo cenário, pensem a sua sala de aula, a sua condição financeira, de tempo, de cabeça, a estrutura familiar, quando eu digo assim, que dá um suporte para que você faça determinadas ações, determinadas coisas, porque dá muito trabalho.
E aí, quando eu digo muito trabalho, envolve a pesquisa, a leitura, ao testar, inclusive, né? Se estruturar toda uma aula, seja uma pesquisa, né? Seja um trabalho, de ver se isso aí, de fato, dá certo ou não. E colocar em prática. Então, o que eu falo para os meus alunos, né? Para fechar a ideia, a gente consegue pensar em algo, planeja, executa, nem sempre dá certo, e aí você volta. Aí você trabalha com o processo de reflexão. Como é que foi sua prática? O que é que não deu certo? O que você planejou? E aí? Isso é fazer uma pesquisa. Pensando na pesquisa mesmo, né? Quero fazer uma pesquisa científica para os meus alunos, estimular, etc, etc. Quais são as problemáticas que existem no entorno da escola? Isso é um dos pilares principais para mim, quando eu penso nas feiras de ciências, e aí isso a nível nacional, e aí tem um prêmio, e aí eu faço questão de falar que é o Respostas para o Amanhã, que é promovido pela Samsung, pelo Senpec. Desculpa, gente, se alguém estiver me assistindo, mas eu gosto muito de falar também desse prêmio, que é de iniciativa privada, e você faz inscrição online e relata como é que foi a pesquisa, como é que se envolveu os alunos, e tem todo um rigor dessas escolas, desses participantes, que eu vejo assim, caramba, tem tanta coisa que acontece hoje no país, que é divulgada, inclusive, pela televisão, e como é que tem tanto professor ainda pensando dentro da caixa? O que é que está faltando, de fato, para esses professores se estimularem? Eles querem o quê? Um reconhecimento triunfal, que eu acharia ótimo, lindo, maravilhoso. Mas vivemos numa sociedade, temos uma cultura muito diferente da europeia, da americana, da chinesa, japonesa, que coloca o professor num pilar maravilhoso, que é o que a gente deveria ocupar de fato. Mas aí eu penso assim: você quer ocupar esse espaço, mas você não faz nada para mudar? E aí? Você vai mudar para ocupar esse espaço exclusivamente? Também não. E aí, para finalizar, né, digamos assim, o que é que eu comento com esses meus alunos? A partir do momento que você perceber onde você está, o curso que você está, inclusive dentro do Instagram do Unipec, eu fiz um questionamento assim para o pessoal lá responder. Por que é que as fotos das placas de vocês de colação de grau é dentro do laboratório, é vestindo jaleco, é manipulando vidraria e não na frente de uma lousa, de um quadro? Por que que vocês não fazem esses registros, já que vocês estão se tornando professores de química? Vocês não são químicos, bacharéis, químicos industriais, engenheiros químicos. Vocês são professores. E aí envolve a questão da identidade docente. Eles também não se enxergam enquanto professores de química, porque o status é muito mais de química do que professor de química. E aí é quando eu digo assim, gente, como é que você quer que os seus alunos sejam estimulados a aprender algo se nem você é estimulado pela profissão? Porque a gente tem também uma outra realidade, aqueles alunos que ingressaram na licenciatura porque a nota do Enem deu para entrar. Porque eu queria fazer engenharia química e não tinha condições de ir para Recife, né, que é lá no cenário lá de Caruaru, e foi química que era alguma coisa próxima. Peraí, a gente começa a modificar isso, e aí na universidade eu reconheço que existem professores que também desestimulam, os professores de cálculos, das químicas puras, digamos assim, mas a gente tem que começar a construir isso. Não foi o curso que você entrou? Ah, não dá muito dinheiro. Eu tenho, inclusive, eu escutei também muita coisa por ter escolhido essa profissão, porque eu escolhi ser professora, mesmo consciente. Eu quero fazer a licenciatura, eu quero ocupar o espaço para formar professores, porque eu também vou continuar me formando sempre. E aí é um processo, é uma luta diária mesmo. E eu também, digamos assim, sofro com essa questão de trabalhar muito e não ter o retorno que eu gostaria de ter em diversas esferas. Mas foi o que eu escolhi, é o que eu dou meu suor, sangue, entre aspas, né? Mas é o que eu gosto mesmo de fazer e que eu acredito que é possível, porque só na educação, né, existem todas as áreas, mas aquela premissa de que todas as profissões elas são formadas por professores, ela é real, ela existe. E aí eu penso que se no país a gente começa a modificar esse cenário dos professores de fato se encantarem pela profissão, a gente começa a modificar, a pensar diferente e aí fazer a diferença na vida desses alunos e fazer pesquisa, participar dessas ações, e fazer a divulgação e ir para os espaços, ocupar os espaços que se faz divulgação científica e científica.
porque eu, pelo menos, fico encantada, acho maravilhoso. E levanto a bandeira, faço propaganda do Espaço Ciência em todo canto, faço mesmo propaganda das feiras de ciências, que eu acho fantásticas, esses eventos, essas ações, quando elas são bem executadas, elas só vão somar, né? Elas vão acrescentar na vida das pessoas. E é isso, gente. Eu já falei demais. Eu abro Não. agora para perguntas. Eu vou tentar resgatar aqui algumas coisas também que o pessoal comentou. E é isso. Suelen, mais uma vez, obrigado. Todo mundo que continuou aqui nessa segunda parte, fiquem à vontade aí para fazer as colocações de vocês. Ótimo, eu vou dar uma lida no que o pessoal comentou. Eu fiz algumas anotações também para a gente ir dialogando e os pontos, né, que a senhora levantou. Deixa eu só olhar para a gente não acabar não perdendo os comentários, como na outra live. Deixa eu ver. A Alessandra está comentando aqui. Nesse debate me fez lembrar como o cérebro aprende e modela o pensamento. A nossa capacidade maior de aprendizado nas ações práticas, o cérebro reptiliano. Mas o ensino ao longo da escolaridade vai ficando dentro do plano do raciocínio e da memória. Luiz está comentando, na ciência biológica é a mesma coisa, né? Acho que era a questão da identidade docente, né? Nas licenciaturas que ainda é realmente uma grande crise, né? A educador Diego está comentando aqui sobre o Respostas para o Amanhã, né? Dizendo que é muito legal também o Maravilhoso. projeto. Deixa eu ver mais. Jaildo está falando que isso é o que nos faz continuar, né? Acho que os desafios da prática docente. Deixa eu ver mais. No processo instantâneo, a mudança das práticas, em sua maioria, acontece com o tempo, né? O processo educacional, ele realmente leva tempo para contemplar essas questões, né? Alessandra, mais uma vez aqui, eu olho para essa questão como um desencanto e a perca da curiosidade epistêmica do estudante. Os dados do IDEB mostram bem isso. Alunos nos anos iniciais têm médias maiores do que a dos anos finais. Sim. Deixa eu ver Eu não vou mais. lembrar quem foi que comentou aí. Eu posso ir adiantando, Suelen? Pode Ver sim. aqui. Enquanto eu vou olhando aqui, que eu sou péssima para olhar. E tem algumas coisas assim, né, que a tecnologia é boa, mas dependendo de como é o recurso, às vezes não nos ajuda muito. Mas um ponto, alguém colocou aí em relação à publicação dos TCCs, o que é que eu acho disso? E aí, assim, eu fui formada na UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E na minha época, não sei como está hoje, os TCCs ou as monografias, elas não necessariamente tinham que ser na área da licenciatura, né, de prática, de ensino, etc, etc. Mas eu fiz a minha, né, produzindo um jogo, adaptando o perfil da Grow com o perfil químico. E foi ótimo, para mim foi maravilhoso. Mas lá em Caruaru, ele é obrigatório. E eu concordo com isso. E aí, dependendo do aluno, eu não vejo a questão da publicação em si, né? Tem que publicar de todo jeito e qualquer coisa. Porque aí, fazer pesquisa na área dura, ela tem um rigor, da mesma forma, fazer na área de ensino, perdão, ela tem o mesmo rigor da área dura. E aí, infelizmente, alguns professores pensam que é só aplicar um pré-teste e um pós-teste. Vou fazer um pré-teste para levantar as concepções prévias dos meus alunos. E aí vou fazer uma aula diferente, né? Aquela história da aula diferente, que é a mesma coisa. E vou pegar esse mesmo questionário e aplicar no final, e é óbvio que os resultados vão ser diferentes. O aluno ele vai se encantar com aquele experimento, você vai falar alguma informação diferente, porque você também se preparou para fazer essa aula diferente. E aí você vai afirmar que a sua sequência deu certo, sua aula deu certo, porque os alunos responderam diferente. E aí eu digo que não. Porque a aprendizagem, a construção do conhecimento é um processo. Isso demanda tempo. Isso é a longo prazo. E o que fica na nossa cabeça, de fato, é o que a gente aprende. E aí vem um outro ponto. Quando a gente sabe mesmo de um assunto, a gente consegue falar. A gente consegue articular, explicar, ressignifica, reorganiza. Quando nós não conseguimos fazer esse processo de ressignificação, é porque a gente não aprendeu. E aí é onde entra essa questão, assim, de se fazer pesquisa na área de ensino, né, de se publicar. Alguns dos meus alunos de TCC, porque eu digo que alguns, exatamente pela vivência deles, pelo cenário que eles vivem, eu não posso cobrar, que já foi assim, de eu cobrar de todo mundo o nível de excelência, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero publicação. Não é bem assim. E aí eu aprendi também com eles. Mas aí tem alguns alunos que eu vejo que é possível
explorar mais, e puxar e colocar mais pilha, como eu costumo dizer, para que eles publiquem. E às vezes eles, antes mesmo do TCC, eles já têm artigos publicados. E aí, eu sempre gosto de falar de Oswaldo, né? Quem conhece ele fez um mestrado com formação de professores. Ele propôs lá no município de Bonito, aqui no estado de Pernambuco, formação de professores com utilização de histórias em quadrinhos e foram resultados maravilhosos. E ele já entrou no mestrado com publicação em Qualizar 1. Aí, assim, é por conta da professora? É por conta dele? É por conta do... É por um conjunto de fatores. Mas tem também a questão da identidade. A obrigação. Nada que é obrigado é bom. Já começa logo daí. Então, assim, eu sou a favor dessa obrigatoriedade? Não. No sentido de se publicar a todo custo o TCC para se concluir um curso. Mas eu prefiro, por exemplo, que as universidades, que os cursos de graduação, de licenciatura, tenham o TCC na especificidade disso, porque eles são professores. E aí eu concordo. E aí alguns professores da área dura, eles vão ter uma certa resistência, que diz assim, mas eles fazem pesquisa de bancada, tem iniciação científica disso. Eu disse, ok, não estou dizendo que não é para fazer. Mas como é que ele pode aplicar isso na educação básica ou no ensino superior? Como é que ele consegue propor uma metodologia, sei lá, de alguma síntese, de alguma coisa do tipo? E como é que ele ressignifica isso? Porque a área dura pela dura, ele vai fazer um bacharelado. E ele não está no bacharelado, ele está na licenciatura. Então, eu acho que a gente tem que começar, de fato, a ressignificar mais algumas coisas, a reorganizar isso. Eu não lembro, de verdade, os comentários da fala anterior. Eu peço desculpas por isso também. Quem colocou aí, e eu sei que as pessoas voltaram, então vocês podem colocar. Renato está falando aqui em relação da identidade docente nos cursos de formação de professores. E Renato foi meu aluno, né? Então, um abração, Renato. Daniel, que ainda está por aí, Suelen, tem um monte de gente que eu conheço. Depois eu agradeço todo mundo. O que é que acontece, Renato? Nós temos, eu vou falar até do que eu já convivi. Hoje, o cenário que a gente tem na educação básica é da nova geração, formados pela nova geração. O que é que eu digo isso? Nós temos dois meios de transição. No ensino superior, nova geração, eu me incluo nessa nova geração, estamos ocupando os espaços na universidade. E aí, digamos que esse cenário começa a mudar de uns 5 anos para trás. É quando essa geração da escola básica está entrando hoje, considerando que são 5 anos para vocês se formarem. Então, a gente tem o início de uma modificação na licenciatura, né? Pensando no meu cenário, de 5 anos atrás, mas vocês estão ocupando os espaços daqueles professores do caderninho agora. Então, assim, quando a gente vai fazer as contas, quando é que o cenário começa de fato mudar? Aí é quando eu coloco aí um cenário de 10 anos, daqui a mais 5, né, 2025, a gente começar a ver outro cenário desses alunos. Por quê? Porque vocês, que foram formados por nós, estão ocupando esses espaços. Por quê? Porque os professores mais antigos, né, que já foram formados há 20, 25 anos, estão se aposentando, estão cansados. Essa minha fala me fez lembrar, eu vou relatar um fato aqui. Eu fiquei horrorizada, mas é real. Eu fui dar uma formação em Palmares, pela UFPE, e aí uma formação de... Eu não lembro qual era o assunto, mas eu lembro que eu estava falando sobre água. Um experimento aí com água, que eu até relatei com o Renato, que eu ia fazer isso na universidade nesse semestre 2020.1. Com experimentos com água, dá para você fazer várias coisas, né? Desde de criança para o ensino superior. E aí tinha uma professora que veio falar que alisava o cabelo e o alisar o cabelo não tinha química. Aí eu disse, como assim não tem química, senhora? E aí eu percebi que não adiantava discutir. Era uma professora que já tinha, sei lá, seus quase 60 anos, que foi formada em pedagogia, que dá aula de química na rede estadual, naquela cidade, naquele município. E aí, por mais que eu falasse, eu sabia que não ia mudar. Então, eu não entrei no embate, né? No combate, melhor dizendo, de argumento e contra-argumento, porque aí é aquela coisa de eu ter o bom senso de dizer assim, ela vai sair desse cenário. E eu fui perguntar a ela, faz quanto tempo? Falta muito para a senhora, né, sair e tal. Não, eu só estou esperando cumprir o tempo, que faltava, sei lá, 1, 2 anos, para sair, porque eu não aguento mais a sala de aula. Estou cansada disso. E, de fato, cansa. No sentido, né, da idade dela e do tempo que ela estava exercendo esse papel.
E aí eu penso que, isso é uma das coisas que eu ia comentar antes, esses professores mais tradicionais, né, resistentes, não vou falar tradicional não, vou falar de resistentes, eles não querem sair da caixa também, porque dá trabalho, porque isso vai estimular mais os alunos a estudarem mais. E aí, quanto mais se estuda, pelo menos eu percebo, quanto mais eu estudo, menos eu sei. E aí tem aquele dilema do o professor ele tem que saber de tudo, que ele não tem que saber tudo, porque ninguém sabe de tudo, ninguém é Google, né? Ele não sabe de tudo. E aí tem muitos que têm vergonha disso. Eu não vou estimular meu aluno a pensar mais, porque ele vai me fazer pergunta que eu não sei responder. Ok, não tem problema disso. E aí entrem num debate mesmo em conjunto, que eu já fiz isso em sala de aula. Às vezes o aluno vem com uma pergunta e eu não sei de imediato, e a gente começa a debater, e eu abro o questionamento para a sala toda, e a gente começa a fazer o levantamento de hipóteses e vai para o quadro, e aí às vezes fica no ar, e às vezes em conjunto a gente consegue responder aquela pergunta. Então, tem, como é que se diz, da gente pensar em ações diferentes, né? Isso é real, de fato. Isso é uma necessidade urgente. E ainda em relação às formações continuadas, antes que eu esqueça, a gente tem também a questão das secretarias de educação. Isso é uma problemática, e aí tem uma amigona minha que está hoje à frente disso, que é Fran, e aí a gente combinou, né, de pós-pandemia, a gente tentar fazer algumas ações de que, às vezes, os professores formadores que são convidados pela secretaria não necessariamente vão despertar, vão ter esse senso. Existem gerências e gerências, gestores e gestores. Por quê? O problema do mundo, meu povo, somos nós, né? São pessoas. Em todas as esferas vão ter, em todos os cenários vão ter pessoas boas e pessoas ruins, professores, alunos, políticos, gente, porteiro, funcionário, em todos os cantos. E aí a gente tem que pensar no nosso umbigo. Então, assim, eu quero fazer diferente, então eu vou fazer diferente. No sentido de proporcionar esses espaços de aprendizagem, de crescimento, etc, etc. E aí, nos formadores, eles também são aqueles formadores de antigamente, que vão seguir um script, eles vão cumprir o papel que a secretaria quer, que é passar uma informação e pronto, acabou. Então, é um processo de fato. O educador Diego está falando aqui em relação a produzido bastante na quarentena. Já pensou em alguma estratégia para a produção que tem agora não cair drasticamente após a pandemia? Então, quando eu digo produzir, é toda uma logística de tempo, de organização de tempo. Para quem me conhece, eu tenho um bebezinho de 8 meses em casa. E aí, quem tem filho sabe que é todo um processo, né? E está sendo ótimo, é uma vantagem maravilhosa acompanhar o crescimento do meu filho. Mas ele tem uma rotina, uma demanda, e eu tenho que reorganizar meu horário também para isso. E aí, quando eu voltar a trabalhar, eu meio que vou reorganizar como estava antes da pandemia. Passei 2 semanas dando, né, trabalhando mesmo, me deslocando para a universidade, etc., dando aula, preparando as aulas, etc. E aí agora não. Então, assim, é uma organização de horários mesmo. Não é que minha produção vai cair, eu vou reorganizar meu horário mediante minha demanda. E aí é o que eu recomendo para todo mundo fazer. É readaptar. Todos nós estamos nesse processo, né? De É pensar verdade. o agora e pensar também posteriormente como é que vai ser essa adequação, né? Fazendo um paralelo um pouquinho com alguns destaques, né, professora, que a senhora foi falando aí, eu fui anotando alguns dos pontos, né? O primeiro que é a importância da criticidade, né? Quando a senhora fala da curiosidade, né? O professor Sim, está motivado, o professor está, e o estudante também está motivado nesse processo. Eu acho que uma das palavras que vão estimular ou não é o modo como você constrói esse pensamento crítico. E fazer ciência, né? Fazer divulgação científica é estar nesse movimento da criticidade, da reflexividade, né? Dos impactos, e eu digo muito assim, a atenção ao nosso olhar. Porque o olhar, ele se acostuma a pensar novas estratégias, porque você simplesmente se acostumou a ver aquela paisagem, a identificar os problemas que existem, mas não vê-los como desafios a serem transpostos, né? Então, foi uma coisa que me chamou bastante atenção na sua fala, que eu fiz questão de registrar. A outra é a questão da curiosidade, né?
A escola, por muito tempo e hoje ainda, infelizmente, ela mata a curiosidade das crianças, né? Como a senhora colocou, nós somos curiosas por natureza, né? A busca está presente sempre nos nossos dias. Inclusive, quando eu era criança, eu fui tão curiosa que enfiei 2 grãozinhos de feijão no nariz. Ai, meu Deus. Gente, eu tenho uma Apenas. marca. Assim, quer Mãe dizer até assim, hoje conta essa história desesperada, né? Mas a curiosidade é isso, é colocar o dedo no ventilador, é colocar o dedo na tomada, né? E ver que vai ter uma ó, resposta quem me dali. conhece sabe, gente, eu tenho um registro aqui, viu? Quem me conhece sabe que eu coloquei meu dedo na tomada, né? Tive Nossa, choque, traumatismo craniano, sabe? meu Traumatismo craniano, Deus. não, perdão, fratura no crânio com 1 ano e meio, tá? Então, assim, isso é real, de A verdade. curiosidade ela é Graças a real, Deus, né? eu bem aqui, eu tenho um Só ano e precisa meio ser só. orientada. Isso. E eu acho que o Pois grande é. desafio para a escola e para o educador, né, é ao invés de tolir essa curiosidade, é direcioná-la, né, estimulando cada vez mais outras perguntas. A questão, a escola ela não está para dar respostas prontas, né, o professor não está para dar respostas prontas. Eu acho que o nosso papel enquanto mediador é, na verdade, estimular esses saberes, né, essa curiosidade, essa nova visão de mundo. Um outro ponto também é a questão da aprendizagem significativa, né? Quando a senhora disse que eu só falo, eu só consigo oralizar, eu só consigo questionar aquilo que de fato eu aprendi, né? E, infelizmente, na vivência e na rotina escolar, muito do que é ensinado é perdido, né? Uma vez que eu não construo esse elo entre o conhecimento vivenciado no espaço formal e o conhecimento que esse aluno traz na sua bagagem, né? Das vivências que ele tem no dia a dia em casa, né? Com os seus familiares, na troca, brincando com o outro, ele também aprende. Então, eu acho que a gente precisa construir melhor essa ponte, né, de troca e de sentido ao que se dá, essa sentido e significado, né, a esse processo formativo, para que cada vez mais essa aprendizagem ela seja transformada. Complementando Pode tua falar. fala, que o professor Marcelo entrou, não sei se ele permanece, mas eu acredito que sim. Uma coisa que eu aprendi com ele, né? O professor Marcelo foi meu orientador da graduação e do mestrado, que o Ah, que ótimo. conhecimento é um processo construído. E aí é muito comum os professores dizerem assim, porque eu passo conhecimento. Não, a gente passa a Não, informação. Porque o exatamente. conhecimento é um processo, né? É cognitivo. Alguém, lembrei, na primeira parte, alguém falou da questão da parte cognitiva, do cérebro, enfim. E é realmente um processo. E aí, a partir do momento que o professor percebe que aquilo que ele aprendeu na universidade, ele reorganizou, ressignificou, daí transformou isso, didatizou lá para a escola. Quando ele for realizar novamente a aula, por conta dos alunos serem diferentes, pode ser que ele tenha outros significados, né? Tenha Isso. outros motivos que existam ali naquele cenário da sala de aula. E isso faz parte. Então, quando a gente pensa nessa questão de você fazer uma pesquisa na escola, é, é, de fato faz com que o professor ele saia da zona de conforto dele, né? Os que já são assim ótimo, mas os que não, repensem essa questão de você ter a sala de aula de forma diferente e aí pensar numa sistemática, até para que a gente não caia naquela coisa louca também de, eu tenho que fazer muito, eu tenho que produzir muito, eu tenho que dar toda vez minhas aulas diferentes, porque também cansa. Um Da mesma forma desgaste. que Isso. lá na frente falando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, se eu dou aula toda vez com data show, eu também vou saturar o data show, ou toda aula com experimento, a gente tem uma infinidade de recursos. E Isso. aí, complementando essa questão da criticidade da aprendizagem significativa, muitos como é que se diz, dos alunos, né, dos futuros professores, e até nos trabalhos também dizem isso. O pré-teste e pós-teste, que esse é boteco que eu acho que é Pedro, que tá aí nesse perfil, que eu acho também mal furado esse pré-teste pós-teste, dizer assim, eu tenho que fazer meu aluno ter uma aprendizagem significativa, tipo, virou uma modinha, né? Metodologia ativa, todo mundo faz metodologia ativa, todo mundo ensina de aprendizagem significativa. Não é assim, gente. Não é assim mesmo. Você pode ter uma metodologia ativa e você pode ter uma aprendizagem significativa só os professores e alunos e mais nada. Imaginação e quadro piloto. Então, é muito em cima das estratégias, das leituras, do aprofundamento que a gente tem, daquilo que se quer ensinar e um objetivo claro do que se quer ensinar. Tá? Pode E a constar gente aí. volta para aquela questão do planejamento, né? Que assim,
Se eu não tiver um planejamento claro, se não tiver as minhas intencionalidades e objetivos, né, bem organizados, não que isso não vá mudar ao longo do processo, que a gente sabe que o planejamento é flexível, mas eu Sim, preciso ter um norte, né? Eu preciso ter a clareza do que eu estou querendo ali enquanto educador e do que o meu estudante também precisa desenvolver enquanto sujeito de aprendizagens, né? E também contribui para o processo com os seus saberes. E aí, quando a senhora falou a questão do currículo, né? sim, Muitas vezes a tendência, né, de seguir o livro, porque o livro ainda é um dos recursos mais acessíveis, né, que o professor tem. sim. Tenho escolas, inclusive na minha, em que nem todos os estudantes receberam os livros ou têm os livros, né? Mas ainda assim é um recurso muito forte utilizado pelo professor. E aí ele cai, né, no problema de querer se orientar por aquele livro, né? Mas nós temos vários documentos orientadores, inclusive o currículo. E aí, quando a senhora colocou a questão das demandas, né? E a preocupação de, ai meu Deus, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir aquilo outro, tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que o currículo prescrito, ele vai ser muitas vezes diferente do currículo real. Né? Eu Sim. tenho que levar em consideração o currículo oculto e todas as outras situações em que esse estudante vai estar imerso para tentar, de alguma forma, aproximar ele desse objeto de conhecimento. E a gente também encontra resistências quando vai trabalhar de forma diferente, como a senhora bem colocou, não só por parte dos colegas, mas também por parte dos estudantes, né? O novo, ele sempre desafia, ele sempre espanta, né? E esse espanto, ele é positivo quando ele é usado no processo, né? Voltamos à questão da curiosidade. Então, se eu pego essa resistência inicial do estudante e convenço ele a tentar comigo, né, nesse processo via de mão dupla, todo mundo junto ali, é diferente, né? Da mesma forma que eu não posso impor determinada estratégia ou utilizada como a varinha mágica para resolver todos os meus problemas no contexto, né? Complementando essa coisa aí da varinha mágica, muitos alunos pensam assim: ah, eu vou utilizar o smartphone, muitos alunos, professores, enfim. E aí isso vai revolucionar, isso vai resolver os problemas. Vou usar a experimentação e o aluno vai aprender. Gente, não é mágica, não é milagre. Não pensem que esses recursos vão revolucionar. E aí, um informe. Eu trabalho com vídeo também na área de ensino e com pesquisa, né? Utilização de vídeo em sala de aula, vídeo, filme, enfim. E Que aí, ótimo. algum aluno ou outro diz assim, ah, porque o vídeo é um recurso inovador. Eu disse, opa, desde 1930, viu, gente? Foi criado o Instituto Nacional de Cinema Educativo pelo governo da época. Daqui a 10 anos vai fazer 100 anos que isso foi iniciado aqui no Brasil. E ainda tem professor que não preparou a aula, pega um vídeo, reproduz em 50 minutos e pensa que a aula está dada. Então, Exatamente. pera, essa coisa do planejamento, da organização do currículo, e aí complementando tua fala, Sueli, em relação ao livro didático, a gente tem um Plano Nacional do Livro Didático. Hoje, em Química, a gente tem livros maravilhosos. E aí, como exemplo, tem um livro do professor Mortimer, que é da UFMG, tem um pessoal da UNB, com o professor Gerson Moll, que é o da Química Cidadã, que são livros diferentes, principalmente do professor Mortimer, que trabalha com projetos de cima a baixo. E aí, a maioria dos professores não escolhem esse livro porque não sabem nem como utilizar. Eles querem fazer diferente, mas é o ensino do conceito, exemplo, uma atividade experimental para ilustrar e a questão. Porque no final das contas a gente tem que preparar meus alunos para a prova do Enem. E aí, para fechar esse negócio da prova do Enem, do currículo, etc., eu digo assim: você já parou para analisar a prova do Enem? É analisar. Não é ver quais conteúdos caem na prova. Quais são as competências e habilidades que o meu aluno conscientemente consegue responder na questão? Se ele respondeu certo, ele conseguiu desenvolver, acredite, determinadas competências e habilidades. Você sabe o que é isso, professor, ou futuro professor. E aí eles mesmos entram em xeque. Antes de tu fazer a próxima colocação, Suelen, tenho Sim. aqui o e-book comentando da organização de casa, e aí eu vou ampliar isso para todo mundo. O professor, o pesquisador, o aluno da educação básica, o aluno da universidade, etc, etc. Gente, eu sou do mundo, eu sou da rua, eu adoro viajar, eu adoro tudo. E a gente tem que ficar em casa. Fato. Tem hora que dá uma angústia,
Eu acabei de sair de uma licença maternidade, meu povo. Então, eu passei praticamente 3 meses, os 3 primeiros meses, dentro de casa, contando os É, dias para voltar para trabalhar. Aí eu volto a trabalhar e tenho que ficar em casa de novo. E aí, o que é que eu digo para alguns amigos? Gente, pega um carro, quem tem carro, dá uma volta no quarteirão, volta para casa. Não sai dentro do carro, não. Não saiam à toa. Vão para a janela, tentem olhar o mundo, olhar a sua janela, a sua casa de uma outra forma. Não é para você virar um ultramaratonista e fazer tudo ao mesmo tempo, atividade física, dieta, virar cozinheiro, né, produzir artigo, paper, estudar. Não é isso. Mas é tipo assim, é aceitar a realidade como ela está. Eu acho que dói menos, é menos árduo. E quando eu falo isso, eu também falo isso para mim mesma. Porque tem vezes que dá vontade de eu surtar também, de eu sair. É uma loucura, mas é o que a gente está vivendo hoje. Mesmo que você encare que a casa é um local de descanso, hoje a casa era é o seu espaço para tudo, para tudo. E aí, em cima disso, é da gente ver com outros olhos. Tentar estabelecer uma rotina mesmo para estudo, seja para o doutorado, seja para preparar a aula, seja o que for. Tem um amigão meu, Sérgio, abração, Sérgio, que está aí também, Iraíma, que foi minha aluna. Diz assim, gente, eu consegui preparar a aula para o semestre inteiro, maravilhoso. Isso é muito bom. Se a gente tivesse na rotina, na loucura, a gente não estaria com um planejamento tão bem estruturado, quando a gente, né, pensa que de fato está. Da mesma forma, eu com os meus alunos. Meus alunos, com certeza, a Ellen está aí também, Renan, José Renan. Eu estou conseguindo dar o feedback dos trabalhos dele, de TCC, de pesquisa de mestrado, e até de outras ideias, e ao mesmo tempo dizendo assim, gente, aproveita para otimizar o tempo que a gente tem, porque a gente vive reclamando que não tem tempo para nada. Ah, porque eu não tenho tempo, ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo. Hoje a gente tem mais tempo. Não vou dizer que é tempo para tudo. Nós estamos com esse tempo. E por que a gente não aproveita ele, sabe? Ao invés de só reclamar, tenta relativizar mais, tornar as coisas mais leves. Quando der uma surtada, vai na janela, grita, bate uma panelinha quando oportuno. Tô brincando. Mas, assim, tenta achar as válvulas de escape, assiste uma série, se desconecta, escuta uma música, bota o som alto no horário que o prédio pode, ou a casa, enfim, faz um churrasquinho, sei lá. A gente tem que se reinventar, inclusive em sala de aula, principalmente. é Disso, Aline, se verdade. tiver ainda alguma coisa aí para eu não Tenho sim, contei só com para a você. gente ir já fechando aqui, pelo menos as minhas anotações, né? Acredito que as pessoas ainda têm mais a colocar. É, Falando um pouquinho dessa rotina, né? A gente discutiu como manter esse equilíbrio, né? Emocional, inclusive, frente a tantas demandas, né? Porque o professor, ele também, o professor, o estudante, o pesquisador, né, ele vai ter outras atividades, então é importante manter esse equilíbrio, né? Porque da mesma forma que a gente ganhou um pouco mais de tempo, várias pessoas começaram a achar que a gente não tinha nada para fazer. Então as cobranças também aumentaram, né? E aí todo mundo quer a ser gente não ouvido e dá. respondido imediatamente, né? Então que a gente busque e encontre esse grande equilíbrio aí para lidar com todas as situações. Com a questão dos experimentos, né, a senhora falando do feijãozinho, e eu lembrei que ano passado, eu acho, alguns estudantes meus, dos anos finais do fundamental e do médio, não tinham vivido, não tinham produzido esse experimento. E aí eu comentei, né? Fui dar esse exemplo básico do experimento do feijão. Como assim, professora? Que experimento de feijão? Então, às vezes a gente acha que é uma coisa extremamente popular, né, e que já foi vivenciada por todo mundo, mas não foi. E aí eu lancei para eles o desafio de fazer, só que como eram maiorzinhos, eu trouxe elementos mais complexos, né? Por exemplo, eles não iam utilizar apenas um vasinho de feijão, utilizavam três e submetiam a diferentes situações de luminosidade, A de variação de tudo, umidade né? e tal. Variável. Isso, as variáveis para trazer outros dados. E foi muito positivo, né? Ver o resultado e ver o gosto que eles tiveram por aprender. Na escola que eu trabalho, que é a Escola Felisberto de Carvalho, nós não temos laboratório. Ano passado nós Sim. conseguimos comprar algumas vidrarias, né? Mas isso não impede que a gente trabalhe com experimentos. Inclusive, Sim. existe um evento lá que se chama Experimenta SFEC, onde os próprios estudantes montam os experimentos, investigam, explicam e apresentam para os demais, né? Então, eu não estou querendo dizer que só vontade minha, ou é só vontade da gestão, não, é a vontade coletiva. E existem os obstáculos. Também não estou querendo pintar uma escola
Ideal ou romântica? Não. Eu estou falando que a gente tem dificuldade, mas dentro dessa dificuldade a gente tem buscado também fazer outras experiências, trilhar outros caminhos e apresentar isso aos estudantes. Da mesma forma, encontrei resistências quando falei do projeto. Mas depois que eles vivenciaram, né, esse ano, quando começamos o ano letivo, professor, esse ano vai ter experimenta, né? Então, o próprio estudante ele acaba entrando na cadeia de mobilização também e leva outros professores a pensar também em outros caminhos. E aí, quando a senhora falou, né, uma andorinha só não faz verão. E eu costumo dizer que pode não fazer verão, mas faz barulho, né? E se faz barulho, né, incomoda e faz com que haja um determinado movimento. Então, que a gente seja, né, cada vez mais essas andorinhas barulhentas aí, em busca das transformações necessárias à educação. Com relação a essa identidade docente, eu acho que a gente já discutiu aqui, quando conversamos com a professora Dênia, essa semana também com a professora Vilha, a questão da dificuldade, né, que ainda existe, e a resistência da formação inicial, por N motivos. Mas eu acredito, né, e até vou fazer uma ponte com o que o Cícero colocou do TCC. Na minha época da formação inicial, primeiro, o TCC não era obrigatório, eu sou formada em biologia, né? E segundo, quem quisesse fazer, poderia fazer na área das pesquisas, na área mais, vamos dizer assim, de laboratório, né? E outras coisas. Hoje, na nova estrutura do currículo, lá na Federal em Vitória, né? No CAV, já existe uma exigência para que esse TCC seja desenvolvido também na área da licenciatura. E eu tive a oportunidade de participar de diversas bancas lá e até comento com os estudantes como ver, né, esse novo olhar, essa nova necessidade é importante, né? Porque o profissional de educação, ele começa a pensar novos caminhos, ele pensa jogo, ele faz pesquisa, ele discute conceitos, né? Ele discute o processo de ensino-aprendizagem e ele começa a se tornar cada vez mais inteiro dentro daquela profissão que, embora muitas vezes ele não tenha escolhido, mas que ele vai ser formado. Né? Então, são detalhes de políticas públicas, de estruturas, de diretrizes, né? E das instituições formativas que devem ser pensados e repensados para que esse profissional, com essa identidade múltipla, né, e muitas vezes até em reconstrução e desconstrução, ele se sinta cada vez mais apropriado, né, do que é o ser docente. Então, só fechando os pontos que a senhora tinha apresentado e alguns comentários a fazer, né? Pode falar. Não, eu tenho só assim um recado, né, para quem assiste. Independente de ser da graduação, do mestrado, doutorado, ser professor, não sei, ser um espectador, um abração para o Hugo, que está me assistindo, é um amigão da época de colégio. Jamie, Que vocês ótimo. um amigão que está lá no Canadá. Estudem, pesquisem. A gente associa de que é preciso estar em sala de aula para poder estudar. Não, a gente pode ler qualquer coisa de qualquer área, o importante é estar sempre informado. Eu gosto muito de conversar com pessoas inteligentes, assim, é muito bom, é prazeroso. E aí o inteligente não é aquela pessoa letrada que tem doutor no nome, não é isso, né? São Ou pessoas que arrogante, né? exatamente, são Isso. pessoas que gostam de ler. E aí pesquisem mesmo de coisas que vocês gostam, é muito prazeroso. Sejam críticos. O crítico não é ser chato, né? O crítico é você ter um senso de dizer assim, opa, peraí, isso faz sentido, não faz? E quando for se posicionar contrário à ideia do outro, que a gente não seja arrogante, mas assim, que tenha argumentos bem embasados, que consiga organizar isso melhor, para que não vire um debate de, você está certo, está errado. Não, mas assim, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e aí a gente se respeita e consegue continuar vivendo e convivendo. Né? E quando é na área de ciência, pesquisa, enfim, que se troquem mesmo figurinhas. Cobrem dos professores, dos alunos, dos gestores, dos políticos, do vizinho, da mãe, do pai, dos seus filhos. A cobrança não é também aquela cobrança do tem que fazer, é obrigatório. Não, mas assim, eu quero que meu aluno, meu filho, enfim, aprenda determinada coisa e aí que isso vire de fato uma troca. Eu acho que quanto mais a gente pensar nessa coisa da troca, da via de mão dupla, todo mundo tem a crescer. Né? E eu acho que as trocas de experiências são maravilhosas para o crescimento mesmo pessoal.
Quero mandar um abraço também para ti, que está tomando conta de Lu, que está me assistindo também, enfim, me monitorando tudo. Laís, que entrou, Laís foi minha aluna, assistiu meus alunos, o pessoal do Espaço Ciência, né? Fabi, Roberto, que eu consegui ver, Fabi, Roberta, Clau, Jaildo também. Quem estiver por aí, desculpa que eu não falei, eu consegui mandar para muita gente, parabenizar mais uma vez, Suelen, a sua iniciativa. Eu lembro que essa coisa, João Ramos, lembrei também, eu lembro que essa coisa da live foi uma das coisas que a gente comentou muito, a gente, quando os professores diziam, tava chovendo live, a gente Isso. abre o Instagram em determinado horário, tá lá em cima live de tudo quanto é coisa, tudo quanto é assunto, mas eu percebi que dependendo do que seja conduzido, do que seja informado, é muito bacana. Eu cheguei até a fazer enquete no grupo do Facebook lá do curso de Química de Caruaru, e a maioria dos alunos que responderam, que foi mais ou menos um sexto do curso, a maioria não está assistindo live. E eu disse assim, gente, o que é que está fazendo esses alunos não assistirem? Porque não estão querendo fazer nada, não tem problema nenhum. Mas aí, quando voltar à rotina, vão dizer que não tem tempo. Então, É vamos verdade. aproveitar esse tempo de alguma forma, né, para a gente não fazer diferente, mas para que a gente saia diferente dessa quarentena. Continue em casa quem Exatamente. está em casa, usem a máscara, lavem as mãos, álcool em gel, higiene pessoal, né, gente? Higiene pessoal, que a gente aprende também quando criança, que tem lá, né, o escovódromo em algumas escolas, vamos aprender a fazer fila indiana e ir no banheiro aprender a lavar as mãos. Todo mundo aprendeu isso quando criança, mas parece que o povo esqueceu. Né? Esqueceu, né? E aí, Bem, professora, eu lhe agradeço, né, mais uma vez. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente aqui nessa discussão tão gostosa, né? Quando o foi projeto ele ótimo. nasceu no meu coração, eu me questionei também por conta disso, né, da chuva de lives. Meu Deus, vai ser mais uma e o pessoal já não aguenta. Mas aí a forma como o Não, mas foi projeto muito foi bom. acolhido, né, a disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente discutindo temas, né, que fazem tão parte do nosso cotidiano, né, enquanto professores, e que a gente precisava, de fato, estar amparado, né, para ouvir, para pensar, para ampliar esse horizonte. Então, eu só tenho a lhe agradecer, né? É o poder que o diálogo tem, né, de unir pessoas, unir realidades, mediado pelo respeito, né? E aí a gente segue fortalecido mais uma vez e pronto aí para encarar tudo que a gente ainda tem nesse período de isolamento, né? Mas também no nosso retorno, que a gente veja a escola e veja a nossa prática docente com um novo olhar, né? Sejamos sempre desafiados a fazer esse novo, estar em busca do novo e estimular cada vez mais os estudantes e os colegas a novas aprendizagens, né? Agradeço mais uma vez a presença. Se a senhora tiver alguma indicação, mais alguma, né, que a senhora já deu, de leituras, de Outra artigos, também. de outros materiais, viu? A Vai senhora ter pode uma, enviar. vai ter uma nova sessão aí de sugestões de livros. Eu tenho Ah, que várias ideias. ótimo. Sempre tive, desde a criação do Instagram do Núcleo Pesquisa, me falta tempo, né? Meus alunos sabem que falta esse tempo. Um abraço para a Alexandre, aluno lá da Rural. Um abraço para a Aline, uma amiga minha da época da graduação. Um abraço para todo mundo, gente. E aí Ah, que acompanha a ótimo. gente nas redes sociais, né? Aí vamos divulgar a gente, Suelen. Isso. Acompanha a gente Fale, nas redes professora sociais. Rede. NIPEC, NIPPEC, né? Que é por onde eu estou falando Sim, a agora. gente está Algumas pessoas transmitindo. me adicionaram no perfil pessoal, mas é pessoal, né? O de pesquisa, atividades acadêmicas, tem aí o do núcleo de pesquisa. E aí eu já consegui estruturar, então isso, né, faz parte da questão da produção que eu não estava conseguindo dar conta. Ótimo. É, Tem algum de Facebook, alguma coisa também? Tem a mesma coisa, NIPPEQ, né? É o perfil tanto do Facebook e do Instagram, e eu consigo publicar nas duas interfaces ao mesmo tempo. Tem um canal do YouTube que ainda não tem nada, que tem que ter, tem vídeo já produzido por Anaílson, que foi aluno também do Núcleo, e aí a gente acabou não conseguindo, mas está aí como demanda da quarentena. Pedro, tem aí Vamos uma lá. live do Eboteco, gente, acessem aí, sábado às 8 horas. Esse Eboteco é na perspectiva do Python of Science, gente, a divulgação de pesquisa, né, de trabalhos nos botecos e bares. Como todos os botecos e bares estão fechados, tem aí o Instagram
do E-Boteco para vocês. É o Instagram de Cícero lá, ele tá no doutorado agora, mas foi formado lá em Vitória. Ah, não, então, desculpa, eu pensei que fosse de Pedro, mas É não é não, porque outro, é Pedro... outro. Ele fala de botânica, de ecologia, né? E aí vai ter uma live voltada para estudantes do ensino médio, né? Sábado aí discutindo ecologia. Então assistam também É isso a aí. live dele, mas não deixe de consultar esses outros, né? Que é um movimento muito interessante Exatamente. também de divulgação científica. Essa nossa live fica 24 horas aqui no Instagram, mas também na pasta do Drive, que para acessar é só clicar no link que está lá no comecinho da descrição da biografia, e também no nosso canal do YouTube. Então, se vocês estiverem assistindo, né, e quiserem divulgar com outras pessoas, outros colegas, é muito bem-vindo e a gente vai ampliando nessas discussões de modo tão positivo. Então, professora, muito obrigada, viu? Muito Agradeço. obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui lhe ouvindo, né, e aprendendo tanto com a senhora. E agradeço demais seu tempo e espaço que a senhora deu para a gente. E que venham outros diálogos, né? Parabéns mais uma vez, obrigada por todo Muito mundo e até a obrigada. próxima. Tchau, Grande tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.